Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live ao vivo diário. Vocês esperam me vendo bem, me ouvindo bem? Avisem aí através dos comentários. E aí, turma, beleza? Como é que vocês estão aí? Quase fim de ano, hein? Dia 30 de dezembro. Que maravilha! Bom tema aqui. Então vamos embora, vamos nessa, né? Então, o que aconteceu foi que hoje eu botei um link lá nos meus stories para vocês me mandarem dúvidas, né? Perguntas e tal, porque acontece o seguinte, a caixinha, ela funciona, né? A caixinha funciona, mas só que depois se perde e aí eu não consigo ler depois que vocês me mandaram. E eu também não estou a fim de ficar respondendo caixinha, não. Eu quero usar as perguntas de vocês para dar assunto aqui para responder o que vocês querem saber aqui nas nossas lives, né? Então, beleza. Maravilha, vamos voltar. Cara, vocês mandaram mensagem para o cacheta, né? Um monte mesmo, né? Então, tô lendo aqui. Cada vez que eu atualizo o link, aparece mais mensagem. Então, já tá aqui, sei lá, e mensagens boas, né? Mensagens grandes, assim. Tá bom? Maravilha. Coisa bem explicada. Agora, eu não li todas, né? Não consegui ler todas que vocês me mandaram aqui, né? Mas eu consegui ler, por incrível que pareça, 99. Podia ter chegado na 100, né? Pronto, cheguei na 100. Pronto, cheguei aqui na centésima. Pronto, li 100. Pronto, 100. Tinha lido 99, né? Tem mais um monte aqui, um monte. Fui lendo, fui anotando algumas coisas e vou escolher alguma aqui para, né? Alguma que acho que dá motivo. Tem uma dessas perguntas aqui, no final das contas, que eu acho que ela, se eu responder essa pergunta, vai ter um monte de outras que serão respondidas, né? Vai ser um monte que vão ser respondidas. Então, assim, pelo que eu li, das 99, né? Claro que tem muito mais, né? Tem mais 200 aí que eu tenho que ler. Então, o que acontece? Grandes campos. Relacionamento sempre, né? Mas muita coisa de vida espiritual, né? Teologia propriamente dita, de vida espiritual, sobretudo prática, né? E muito de trabalho também. Beleza? Foi o que eu mais vi. E coisa de doença propriamente, né? Toque e tal, essas coisas todas. Beleza. Beleza. O que acontece é o seguinte, tem uma aqui que é muito boa, e que ontem eu estava gravando um podcast com a minha senhora, a esposa Samia Marcilli, para o podcast dela lá da comunidade Samia Marcilli, né? Que algumas de vocês são participantes, né? Participam lá da comunidade Samia. Então, está gravando um podcast, né? Vai ao ar, acho que no início do ano agora, beleza. E eu falei de um assunto, superficialmente, que eu pretendo tratar melhor agora, baseado nessa pergunta. Olha só que interessante a pergunta dessa pessoa, e todas as perguntas eu não vou falar o nome, né? Para poder manter o anonimato. Acho melhor, ficar mais tranquila, né? E aí o que acontece é o seguinte, em que momento a busca por saúde mental deixa de ordenar a vida e passa a se tornar um novo critério absoluto, substituindo a verdade e até mesmo Deus? Essa é a pergunta feita, uma das primeiras, né? É a 12ª pergunta que eu recebi hoje. A pessoa que me mandou, ela tá no trilho de matar uma charada que vai, e só ela pensar isso já me mostra que essa pessoa ela tem qualquer tipo de sensibilidade diferente. Por quê? Porque ela está indo na contramão do que se fala hoje em dia, né? E é muito difícil a gente conseguir pensar na contramão, né? Das coisas que se falam hoje em dia, né? Das coisas que se falam, né? Não hoje em dia, mas das coisas que se falam. Então, assim, vocês estão de acordo comigo que a ideia de saúde mental, a ideia de responsabilidade afetiva, a ideia de adoecimento, quando pessoas falam adoecimento, mas não estão falando de câncer, não estão falando de pneumonia, não estão falando, sei lá, de uma doença neurológica terminal. A pessoa, quando fala adoecimento, tem uma parte do estão falando de uma pressão qualquer que elas não conseguem lidar, e elas dizem, eu estou adoecendo, né? Depois de toda aquela grande coisa, tipo assim, as pessoas tóxicas me adoecem, certas circunstâncias me adoecem, minha família me adoece, né? Então, adoecimento no nosso tempo, de uns anos para cá, adoecimento ela deixou em certa medida, né? Desse jeito que a gente está falando aqui, deixou de se referir a coisas físicas, coisas orgânicas, e fala de qualquer coisa que esteja nesse grande campo da saúde mental. E aí, essa nossa seguidora aqui, eu acho que é mulher, deixa eu ver, é um homem, né? Esse nosso seguidor aqui, ele manda essa pergunta.
Em que momento a busca por saúde mental deixa de ordenar a vida e passa a se tornar um novo critério absoluto, substituindo a verdade e até mesmo Deus? Calma aí, vamos pontuar aqui uma coisa que isso é muito importante para vocês todos. A ideia de saúde mental, né, ou essa ideia de que o bem-estar mental ele é a coisa que a gente tem que buscar, né, acima de todas as outras, precisa ser muito bem compreendido. Muito bem compreendido. Por que precisa ser muito bem compreendido? Precisa ser muito bem compreendido por quê? Porque a saúde mental, né, ou esse bem-estar psicológico, ou esse bem-estar mental é uma das dimensões, né, e não a única. Tu achou uma merda a pergunta, Ronaldo? Sério mesmo? Porra, a pergunta é boa pra caralho. Essa pergunta aí vai resolver um monte de problema, cara. A pergunta é boa demais. Eu achei a pergunta excelente. Por que a pergunta é excelente? Justamente por causa de todo o cenário que se põe, né? A saúde mental ou o bem-estar mental, ele virou o grande fetiche das pessoas hoje em dia, né? As pessoas, tudo que elas querem hoje, se você coloca a primeira coisa que eu quero ter é saúde mental. Eu quero ter, né? Não, tu não pensou alto, tu escreveu, Ronaldo. Seja honesto e dê nome às coisas. Pensar alto significa pensar. Tu perdeu tempo e digitou, né? Mas eu achei relevante, não. Eu achei muito relevante a pergunta dela. Por quê? Porque a maioria dos senhores, e dá para ver pelas perguntas, a maioria dos senhores, né, o que querem, nas perguntas, assim, é uma ausência de, vamos lá, pressão, no final das contas. Ausência de pressão. Ou uma ausência, vamos lá, me ajudem aí com vocês, me falam que vocês, né, uma ausência de pressão, né, uma ausência de, no final das contas, de responsabilidade, né, uma ausência de preocupação. E aí, Ronaldo, não estou te implicando contigo não, porque você continua escrevendo, eu acho que é muito bom, achei bom o teu contraponto, é que Deus e espiritualidade é prioridade para a saúde mental. Sim, mas não é assim que a coisa está sendo posta. Por exemplo, né, algumas exigências da religião, que são normas, são regras, são leis, né, elas são, inclusive por gente boa, inclusive por senhores ministros, né, senhores ministros da religião, ou por pessoas hoje, que aí não são ministros nem nada, são pessoal que fala besteira na internet, né, mas fala besteira dizendo que é representante de qualquer coisa. Elas inclusive relativizam mesmo, né, essas exigências. Por quê? Porque estas exigências, se forem levadas até as últimas consequências, vão adoecer os sujeitos. Não é verdade que isso aí está na moda hoje, né? Hoje está na moda, inclusive, entre ministros qualificados, ministros que já estão há muito tempo aí ensinando os senhores, vocês até ouvem eles dizendo o seguinte: não, tem que ver os critérios, as circunstâncias. Não. Em geral, hoje, e eles não notam isso, que é muito curioso, hoje que estão dizendo, os critérios e as circunstâncias têm que ser vistos porque isso pode adoecer as pessoas. Flávio, adoecer virou uma palavra da moda. Concorda comigo ou não? Né? Adoecer virou uma palavra da moda. Né? Adoecer, até anteontem, era, vamos lá, tinha adoecimento físico mesmo, ele está com câncer, está com uma pneumonia, está com uma cardiopatia congênita, está com uma nefropatia, está fazendo diálise, essa pessoa está adoecida, beleza. Aí depois o adoecer, ok, aí você tem um adoecimento de tipo psiquiátrico, né? O adoecimento de tipo psiquiátrico, que é o adoecimento, a pessoa tem uma depressão grave com CID, de tipo psicótico, que não melhora com remédio, que tem que muitas vezes é refratária, que tem que fazer eletrochoque, não sei o quê. Ou então a pessoa tem uma esquizofrenia grave, ou então a pessoa ela tem uma bipolaridade que é de muito difícil tratamento. Então esses são os adoecimentos psiquiátricos, né? E depois entra uma grande coisa, né? Uma grande maçaroca que se confunde muito, não é verdade, que se confunde muito com a simples pressão diante de uma vida exigente, né? É claro que uma pessoa que se coloque certas questões de exigência vital, então, por exemplo, né, eu vou ser uma boa esposa, eu vou ser um bom marido, eu vou ser um bom filho, eu vou ser o melhor profissional possível. Essa pessoa, ela não vai ter um tipo de, entre aspas, paz, né? Ou uma paz fraca, ou uma paz frouxa, uma paz que é a paz do descanso. Esse que é o ponto. Existe uma paz do descanso que é o seguinte: olha, realmente, tem dia que, sei lá, tem momentos específicos na vida, na semana, vamos colocar, né, onde, sei lá,
não estou pensando em nada, eu não deveria estar pensando em nada, deveria simplesmente estar comendo, né, estar comendo com a minha família, né, no domingo, estar descansando no sofá, vendo uma série, beleza. Mas esses são os momentos chamados descanso. Fora dos momentos de descanso, uma pessoa que se exige profissionalmente, uma pessoa que se exige familiarmente, uma pessoa que se exige espiritualmente, não é isso? Uma pessoa que se exige socialmente, uma pessoa que se exige fisicamente, ela não tem o mesmo estado interior, ou se você quiser, entre muitas aspas aqui, mental, do momento do descanso. Então, nesse sentido, o que o nosso amigo aqui colocou é muito certo, porque é evidente ou não, que uma vida dedicada mesmo ao serviço do outro, uma vida dedicada ao serviço da tua esposa, uma vida dedicada ao serviço da tua mulher, uma vida dedicada a Deus, uma vida dedicada ao teu trabalho, elas vão te tirar de um estado mental equivalente do momento do descanso. E um pouco é essa a ideia que permanece hoje quando eu ouço essas pessoas falarem. Você pensa, não, porque isso aí está te adoecendo. Eu falo, muito cuidado, muito cuidado. Todos vocês sabem, a gente consegue provar isso com muita tranquilidade, que a gente está num momento específico da humanidade de gente muito fraca. Muito fraca. É uma geração muito fraca. Né? Muito fraca. Onde o grande ideal não é nem mais o que era há 5 anos. 5 anos eu achava que era um ideal muito mais nobre. Olha, o fetiche do corpo era muito mais nobre do que esse fetiche do não adoecimento, como dizem, entre muitas aspas, atenção aqui, entre muitas, esse adoecimento genérico de um estado interior, quase existencial. Não é nem psíquico, porque é até uma sacanagem falar de adoecimento psíquico, é quase um adoecimento existencial. Que na minha visão, com a formação que eu tenho, com as coisas que eu li, com as coisas que eu estudei, o nome disso é fraqueza, o nome disso é falta de compromisso, o nome disso é você querer uma vida que simplesmente não exige, se você se colocar um certo nível, um certo padrão de responsabilidade. Né? O que ocorre muito curiosamente é que as pessoas querem os resultados de uma vida com um padrão alto de exigência profissional, familiar, espiritual, social, né? Mas acham que essas coisas se conquistam ou elas vêm sem isso que eles hoje chamam de estafa, isso que eles hoje chamam de adoecimento, genericamente falando. Atenção, né? Atenção, esse é o ponto. Que existem doenças físicas, ninguém nega. Que existem doenças de tipo psiquiátrico, ninguém nega. Que existem doenças de tipo de personalidade, ninguém nega. Agora, existe uma entidade hoje muito fluida e que funciona como um grande guarda-chuva, debaixo do qual, na minha visão, não estão as doenças propriamente de tipo psiquiátrico. Tá, na maioria das vezes, falhas de caráter, falhas de compromisso, imaturidade de todo gênero. Beleza? Só que é evidente, quando você dá o nome, né? Antigamente, se o nome fosse falta de vergonha na cara, antigamente, se o nome fosse falta de compromisso, antigamente, se o nome fosse falta de responsabilidade, antigamente, se o nome fosse não quero me exigir mesmo, antigamente, se o nome fosse tu é um vagabundo, antigamente, se o nome fosse tu é um fraco. Hoje, se você fala que não, a pessoa está adoecendo, opa, calma lá. Então, a doença é diferente, doença a gente tem que procurar um médico, doença a gente tem que tomar remédio, doença a gente tem que, não é? É evidente, né? Isso é óbvio. Aí, beleza. Então, quando, por exemplo, o pessoal diz, eu vejo isso, né, com muita frequência aqui no nosso meio, que se você trabalha, né, todas as horas, se você cuidado, você pode adoecer. É verdade. Agora, a gente está falando de um diagnóstico clínico psiquiátrico, onde você vai precisar tomar remédio, precisar de afastamento. Isso é uma coisa, né? Essa é uma entidade clínica, existe essa entidade clínica, né? Ou então, sei lá, você tem alguma coisa da religião, sei lá, a religião, ela vai dizer certas coisas, não, mas tem certas exigências que tem que ser vistas na circunstância concreta, porque aí eu falei, entendi, tu não quer, né? Tu não quer ter religião é exigente, né? Família é exigente, né? Isso tudo é muito exigente, no final das contas, e você pode não querer, cara. O que vai te fazer mal, no final das contas, vai fazer mal, não do ponto de vista de adoecimento psíquico, não, você vai destruir tua biografia, é você fingir, você não dá nome aos bois. Não dá nome aos bois, né? Isso aí é grave pra caceta, no fundo. Isso é muito mais grave. Então, por exemplo, tem um negócio todo lá, a disciplina da religião católica acerca da abertura à vida. Isso hoje em dia, eu nem discuto isso, entendeu? Eu realmente não discuto isso. Falei 2 vezes sobre esse assunto, não falo mais, faz o que quiser, isso é a vida de vocês agora, né? Existe uma disciplina que é muito clara, bicho. Você pode sempre manobrar o que está escrito.
Olha só, atenção, contabilidade, lei da Constituição, lei, né? E disciplina de religião, você sempre pode manobrar. Sempre pode achar ali. Aí é contigo mesmo, entendeu? É contigo mesmo. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, a disciplina acerca, por exemplo, da abertura. Exemplo concreto aqui. A disciplina acerca da abertura à vida. Eu falo, olha, é isso, você é católico, pronto, tem que ser aberto à vida. Né? Você não quer ser aberto à vida, meu filho? Você pode continuar sendo católico, sem ser aberto à vida. Você é um mau católico. Pronto, acabou, porra. Qual que é a dificuldade de falar? Não, mas a pessoa não quer. Ela quer, óbvio. Ela quer não fazer a coisa dizendo que vai gerar um adoecimento, né? Não seguir uma lei específica dizendo que vai gerar um adoecimento. E aí, na cabeça dela, e para uma grande comunidade de pessoas que são igualmente relaxadas, igualmente lenientes, igualmente descompromissadas, igualmente... vão se auto-apoiar. E é uma multidão de pessoas se auto-apoiando. Em relação a essas pessoas, eu não tenho muito o que fazer. Aliás, eu não estou nem falando com eles. Né? O pessoal que quer viver no auto-engano não é da minha seara. Isso aí é outro tipo de gente que vai tratar essa galera. Isso não é assim, pela minha formação, minha idade, né? Quer dizer, as coisas que eu estudei, as coisas que eu li, as coisas que eu sei, as coisas que eu vivi, o jeito que eu fui, né? Que eu fui formado, né? Me leva a um padrão alto de exigência. Exigência comigo, exigência com a minha família, exigência com meus alunos, exigência com meus funcionários, exigência com meus seguidores, exigência com a porra toda. Né? Essa é a vida que eu gosto de ter. Né? Essa é a vida que eu gosto de ter. Essa é a vida. Né? E tem uma meia dúzia de pessoas que estão aqui diariamente comigo que acho que também querem isso. O meu papel é falar com vocês. Né? O meu papel é falar com vocês. Com essa outra turma, eu não estou falando com eles. É coisa deles, entendeu? Não me interessa. Esse pessoal não me interessa. Me interessaria que eles quisessem, né, um padrão mais alto de exigência. Agora a gente está no Brasil, porra. O padrão de exigência no Brasil é muito baixo. Oi, Virgínia, eu vi que tu mandou mensagem também, eu li. É um padrão mais baixo de exigência no Brasil. Não tem jeito. O padrão aqui é muito baixinho mesmo, né? O pessoal faz menos do mínimo por menos tempo do que o mínimo exigido e já quer ser visto como, né, o sujeito mais importante da paróquia. Porra, meu filho, tu chegou ontem, cacete. Chegou ontem, mostrou 2 ou 3 realizações na vida, ou se tanto, né? Coisas que não são nem realizações, assim. É o mínimo da exigência. Isso em ambiente de trabalho é toda hora que a gente vê, não é? Ou seja, a pessoa realizando assim, menos do que o mínimo, mas de vez em quando fez 2 ou 3 coisas que não era mais do que obrigação, e quer ser considerado, né? Quer ser considerado o cara. Opa! Porra, pessoal, devagar com andor que o santo é de barro, né, bicho? Assim, aí tu vai quebrar o nosso esquema todo, né? Família é a mesma merda. Né? Religião, mesma merda. Esse pessoal aí se converteu tem 2, 3 anos, nem isso. Ainda confunde epístola com apóstolo, né? Mas já tem canal nos TikTok os caralho. Então, beleza, essa galera não é da minha seara. Né? Então, assim, o que eu gostaria muito era que vocês tenham o seguinte, olha, não vamos imaginar que o mínimo exigido nas dimensões, atenção, físicas, espirituais, sociais, familiares, o mínimo, não confunda mínimo com máximo. Eu sei que é difícil o que eu estou falando, parece coisa de não confunda mínimo com máximo. Parece coisa de gente... Mas para que eu vejo vocês fazendo isso o tempo todo, porra, né? É confundir o mínimo com o máximo, assim, porra, olha como eu sou santo, né? Porra, eu tô aqui, eu tô já há 3 semanas, né? 3 semanas sem perder tempo vendo merda na internet. Não, cara, assim, é que assim, você já tinha que estar fazendo isso desde 12 anos de idade. Desde 12 anos de idade, tu tinha que estar sem tocar poeta, sem ver merda na internet, trabalhando direito, respeitando os outros. Aí tu conseguiu por 3 semanas, porra... Já assim, olha, eu acho agora que eu tô aqui, ó, eu e Santa Terezinha, eu e o Padre Pio, estamos ali conversando de igual para igual. Acho que eu posso até fazer comentários aqui ao catecismo, né? Eu posso até aqui, sei lá, dar minha contribuição aqui pro catecismo. Tem coisa que eu acho que eles não viram. Eu falei, porra, galera, é difícil, né?
Aí vai ficar difícil pra caceta, pra vocês, vai ficar muito difícil pra vocês, pros outros também, mas aí foda-se, né? Vai ficar muito difícil pra vocês, né? Assim, aí tem um negócio aqui que é bem legal. Aí tem uma pergunta em sequência, Doc, outra pessoa falou, Doc, quais áreas da cultura precisam ser desenvolvidas para redirecionar o olhar do brasileiro para coisas maiores? Excelente pergunta. Foi logo a segunda, foi logo em sequência essa, né? Aí ele fala o seguinte, essa aqui que eu quero... A Igreja Católica poderia ter uma participação maior? Meu filho, filho do meu coração, entenda algo. Igreja Católica é você, caceta. É você, porra. Entende ou não? Não adianta você querer falar, não, porque a Igreja Católica precisa ter uma participação. Eu falei, caralho, o que você está chamando de Igreja Católica? O Papa faz o trabalho dele, porra. Escreve lá as cartas dele, escreve lá as encíclicas. O que ele faz. Agora, a transmissão disso, a vivência disso, a concretização disso no teu bairro, na tua família, sei lá, no teu trabalho, na tua escola, na porra da tua academia de jiu-jitsu, na sauna gay que tu frequenta. É você que tem que fazer essa porra. Não é a Igreja Católica. A Igreja Católica, meu amigo, assim, tá lá. Existe, né? A gente era... Entende? Tá entendendo o que eu quero dizer? Existe um negócio que se chama responsabilidade e protagonismo, porra. A responsabilidade e protagonismo, atenção, nunca é das instituições, é da porra das pessoas. Não tem como instituição ter responsabilidade e protagonismo. São as pessoas que têm responsabilidade e protagonismo, meu filho. E depois do Concílio Vaticano II, não quero entrar nessa discussão, o protagonismo é nosso, é de todo mundo, não é só do homem vestido de preto lá com colarinho branco, não. Entende o que eu estou querendo dizer ou está difícil entender o que eu estou querendo dizer? Né? É exatamente, Eduardo. A bota no nosso pé, porra. Não é só dos leigos, não, é de todo mundo, também dos leigos. Né? Então não tem esse negócio assim, quais áreas da cultura precisa ter? A Igreja Católica tem uma participação maior nisso? Olha, ela faz o trabalho dela, cara, vai por mim. Ela faz o trabalho dela. Tá lá o Papa lá, tá lá os cardeal lá, tentando. Aí tem 2 ou 3 lá que, porra, jogam contra, fazem gol contra, né? É todo dia assim, tem um sujeito que chuta pra fora, faz gol contra. Acontece, porra, é gente, né? É gente que ou erra por ignorância ou por maldade. Aí tomando os ignorantes, os mal tomando o cu deles e faz o teu trabalho, porra. Como é que tu faz? Não é isso? Lá na final, Flamengo e Paris Saint-Germain, final do Mundial. O Marquinhos não chutou pra fora a porra da bola que até minha avó fazia aquele gol lá contra o Flamengo. Acontece, porra. Né? Acontece, às vezes é por ignorância, às vezes é por maldade. Não tem como saber. Depois eu vi os memes lá, o pessoal falando, o Marquinhos é flamenguista mesmo, quase perdeu um pênalti e chutou pra fora. Faz parte. Né? Tu não tem como saber se é perna de pau ou se é ignorante. Ou se é mal. Né? Óbvio que ali, né? Sei lá. Não é isso? Porra. Então, meu caceta, Igreja Católica, é um sujeito lá, são 2 sujeitos. E a gente, no nosso caso, se tu é católico, porra. Então fica muito bonito. O senhorzinho sentado aí sentado aí na poltrona, entendeu? Mas é que o sujeito, o bispo, não sei das quantas, o Carmelengo, a Dionel, o não sei das quantas, o Papa e o Cardeal, e o de Castério. Porra, faz você, meu amigo. Você que tem que fazer. Eu que tenho que fazer, né? Cada um segundo aí para fazer, né? Para conseguir fazer, é isso aqui, ó. Outra pergunta. Com o domínio da linguagem, podemos nos expressar melhor, ler com clareza, escrever direito, até organizar com mais lucidez nossas emoções? O domínio da linguagem nos ajuda a compreender a realidade? É isso. E por fim, um dos caminhos para ter o mínimo desse domínio pode ser por meio da poesia, teatro, ficção, literatura. Falei, é um pouco isso aí que você está falando mesmo. Aqui também fica muito difícil você poder ajudar se você é um ignorante, se você é um tapado e, sobretudo, se você é um mentiroso interior. Né? Se você é um mentiroso interior. E não adianta, vou dizer claramente, não adianta você pegar ali assim 1 quilo de livro se tu não sabe para que você está lendo. Eu separei para vocês aqui, é bom estar aqui na minha biblioteca porque eu consigo achar o livro agora, tá tudo intocado. Então agora eu achei. Então tem um livro aqui. Deixa eu ver esse aqui, ó. O amor às letras e o desejo de Deus. Beleza? O amor às letras e o desejo de Deus. Ótimo. Jean Leclerc. Beleza? Não sei se está em português, não sei se tem essa porra, não. Eu comprei há muitos anos e li em espanhol mesmo. Beleza, né? Tá bom. E aí,
livro é bom, tá? Mas não estou recomendando vocês lerem, não. Introdução aos autores monásticos da Idade Média, né? Jean Leclerc, maneiro, vários capítulos, e aí tem um capítulo que é assim, ó. Na página 77 desse não vou ler não, para não encher o saco de vocês, mas tem a devoção do céu. Beleza, foda-se, né? Não vou ficar enchendo o saco de vocês aqui não. Mas aí, aqui tem uma partezinha, beleza, você vai ler esse negócio. A cultura monástica da Idade Média tem duas classes de fontes. Uma é caráter literário, caráter 4, não sei o quê. O conteúdo da cultura monástica pode ficar simbolizado, sintetizado nestas duas palavras, gramática e escatologia. Tá? E ele fala assim, ó. Aqui, ó. Essa língua nova que os monges criaram, utilizaram com predileção para traduzir esse desejo do céu, que está de tal maneira apegado ao coração de todo contemplativo que se converte na nota característica da vida monástica. Maneiraço! E daí, Ítalo? O que ele está querendo dizer? Tu não leu direito também? Vou dizer o que... Então, o negócio é o seguinte. Bruno, você vai ler chave de leitura, beleza? Chave de leitura 6 todo. Aí, ó. Presta atenção que eu vou te falar. Se tu não quer ficar... Claro, se você é um... Tá falando doutorado em letras, doutorado em linguística, mestrado no cacete A4, aí tu vai ler por outro motivo. Para esse nosso motivo aqui, se você for ler qualquer coisa, presta atenção no que eu vou te falar. Vocês não querem ficar mais inteligente? Beleza. Mas é uma inteligência que tem que ser direcionada a alguma coisa, ao que presta. Então deixa eu te falar uma coisa. Você quer ficar mais inteligente, meu filho? Qualquer livro que tu for ler, depende da porra do assunto. Depende do assunto. Né? Foi uma coisa que eu li. Eu li esse livro aqui no início da minha vida intelectual, tá? E peguei esse negócio aqui e falei, isso aqui é uma sacada, meu amigo. Isto é uma sacada. Isto é uma bela de uma sacada. Ele está dizendo o seguinte, ó. O espírito monástico, o espírito contemplativo, que estava descobrindo as letras na Idade Média, estava produzindo letras na Idade Média, né? Ele tinha uma chave de leitura. A chave de leitura ou de escrita dos monges era o desejo do céu. Eu peguei esse negócio para mim, eu falei assim, cara, é muito interessante. Tudo que eu li a partir de então, isso até hoje, em qualquer bosta, coisa técnica, coisa pedagógica, coisa de psiquiatria, coisa de religião mesmo, coisa de literatura, a minha chave de leitura é sempre assim, ó. Eu busco ali, no que eu estou lendo, o desejo do céu, ou seja, em que medida essa coisa que o sujeito está escrevendo é símbolo, ou diz respeito, ou está se relacionando com o céu, beleza? Ou, se não está se relacionando com o céu, está se relacionando com o inferno. Das duas, uma. Beleza? Das duas, uma. Ou está se relacionando com o céu, ou está se relacionando com o inferno. Né? Ou seja, se o sujeito está escrevendo, né, alguma coisa qualquer aqui, ó, por exemplo, ó, aqui, ó, eu peguei esse livro aqui, que era uma outra pergunta, mas não vai dar tempo de tratar com vocês aqui agora. Né? Então, esse livro aqui, ó, chama-se a comunicação do casal, erros psicológicos mais frequentes. Que eu até vi aqui, que é a minha faculdade, né, a Faculdade Mara Atlântica, Edições Mara Atlântica, traduziu a comunicação do casal, erros psicológicos mais frequentes. Beleza, por exemplo. Então, aqui quando ele está dizendo, no capítulo final, onde ele fala dos 10 erros psicológicos mais frequentes, o que é o indiferentismo, a dependência, a manipulação, a apropriação possessiva. Eu já dei aula disso, hein? Isso tem algum curso meu, eu falo disso, um dos meus primeiros cursos eu falo disso aqui. Então, quando eu estou falando desses 10 tipos aqui de erro, quando ele está falando dos 10 tipos de erro psicológico, quando eu leio isso, na minha cabeça, quando eu estou lendo isso aqui, e é onde encaixa, errar na comunicação é um tipo de inferno. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, essas são sempre as minhas duas chaves de leitura. Ou é uma coisa que está te levando, ou uma coisa que é um símbolo do céu, da perfeição, da coisa boa, etc. Ou é um símbolo do inferno, da merda, da desordem, etc, etc, etc. Das duas, uma. Né? Então, essa é uma chave de leitura, isso vai te deixar mais inteligente. Por quê? Porque aí a leitura, né, o conhecimento que você está aprendendo, está sendo articulado aonde deve ser articulado. Né? Para você que não é um autor, você não é um leitor especializado nesse sentido, você é um leitor que você está lendo a coisa para adquirir cultura, para adquirir conhecimento, para adquirir amor, fala, onde é que essa coisa tem que encaixar? Isso tem que encaixar no que importa, porra. Né? Isso tem que encaixar no que importa. Ou vai encaixar no teu desejo do céu, ou vai encaixar no teu ódio ao inferno. E tudo que existe, ou é símbolo de uma tensão para cima, ou é símbolo de uma tensão para baixo. Dá para entender o que eu estou falando ou não? Beleza?
Então, essa é uma chave de leitura, uma chave de... Não é só de leitura, é uma chave de ver filme, de ver série. E se você vai tendo, de fato, a personalidade aqui, que é a personalidade, ele chama de monástica, né? Nesse livro, Jean Leclerc. Você vai tendo a personalidade, vai conseguindo desenvolver a personalidade monástica e vai conseguindo ser contemplativo, você consegue fazer isso em tudo que é canto, né? Você vai conseguir fazer isso na rua, no trabalho, na academia, conversando com teu filho, com a tua mulher, com o teu marido, dá para entender ou não? Ou seja, o desejo do céu, né? O desejo do céu, ele tem um contraponto, né? Que é o ódio ao inferno, né? E essas coisas elas têm que ser vistas, beleza? E fica tranquila, Daniele, me perdi no desenrolar. Ele estava respondendo a pergunta e depois começou uma viagem, não é viagem, isso é a explicação, onde não estou acompanhando. Aí tá certo, não é que você não está acompanhando, é diferente. Tem que ficar calmo, né? Tem que ficar calmo. Em geral, vocês estão acostumados a ver idiota falando. Então, o idiota, como não sabe, não tem referência, ele segue um script, é tão fácil de acompanhar quanto inútil acompanhar o que os idiotas falam. Vocês não estão diante de um idiota, né? Então você tem que ter o desejo de conseguir acompanhar. E vai ter um monte de gente aí que vai escrever assim, era assim também no início, né? Mas depois a gente vai, né, ganhando carcaça e vai se formando. Mais uma vez, né? A minha comunicação não é para todo mundo. Não é para todo mundo, porra, né? A minha comunicação é para pouquíssima gente. Pouquíssima gente, né? Agora, como a gente está no Brasil, pouquíssima gente aqui são, sei lá, 500 pessoas. Depois, 20 mil pessoas assistem, porra, 30 mil pessoas assistem, porra, é pouquíssima gente, né? É muita pouca gente, né? Eu não vou baixar o nível da minha comunicação e não vou virar um mongoloide. Então, primeiro passo, primeira dica, segunda dica, isso aí tem um monte de vídeos de merda no YouTube, porra, vai lá e procura, aqui é outra história, porra, né? Aqui é outra história, fica tranquila. Imagina só, se tudo que eu falo você entende, sabe de onde eu tirei, consegue explicar o que eu estou falando. Pô, você não precisa estar aqui, porra. É você que tem que abrir teu canal e dar tua aula. Você está aqui justamente para ouvir coisas que você nunca falou, para fazer conexão que você nunca fez e para lembrar de coisas que você esqueceu, porra. Uai! Entende ou não? A melhor coisa é essa. A melhor coisa é você ouvir alguém que fala assim, caralho, o que esse filho da puta fala faz sentido, ele até mostra de onde ele tirou, eu não sei de onde ele tirou, eu não sei a conexão entre isso, eu não estou entendendo direito. Agora você está num ambiente onde você, de fato, pode aprender. Você pode aprender. Se você assiste um vídeo assim, claro, isso aí é isso. Claro. Isso ainda tira daquele outro lugar. Isso eu também vi no livro tal. Isso eu também vi no vídeo tal. Isso é minha mãe também. Minha mãe também. Porra, então você não tem que perder tempo assistindo essa porra. Ué, difícil entender isso ou não? Não ou não? Beleza? Tá bom. Então é isso, ó. De vez em quando, alguns dessas mensagens eu vou responder por e-mail, que vocês mandaram e-mail aqui, tem umas muito boas. Depois eu vou escrever para vocês. Beleza? Tá bom? Ok? Amanhã é ano novo. Não sei se eu vou entrar aqui não, depende, tá? Amanhã é amanhã é o último dia do ano velho, né? Amanhã é o último dia de 25, dia 31 de dezembro. Então, não sei se eu vou entrar aqui. Se eu entrar, se estiver tranquilo aqui, eu aviso para vocês. 13h, a gente... Gostei desse esquema do linkzinho para vocês mandarem. Do linkzinho para vocês mandarem as perguntinhas. Tá? Deixa eu ver se atualizou aqui. Tá atualizando. Então tem o pessoal que, em vez de estar assistindo a live, está escrevendo. Pergunta para mim. Mandem lá. Saiam daqui e vão lá, ó. Tem 208 perguntas grandes e bem elaboradas aqui. Beleza? Tá lá nos stories, tem um linkzinho. Entra lá e manda as perguntas aí. Amanhã, se eu entrar na live 1h, Não, isso aqui, pra mim... Eu sei que vocês não merecem não, chá. Não tô fazendo porque vocês merecem, não. Às vezes porque eu tenho que fazer, porque eu faço. E eu tô descansado já, não tô nem no escritório trabalhar, pô. Tava com as crianças aqui, tô com as crianças aqui o dia inteiro. Tô ali jogando bola aqui na garagem. O meu escritório é na garagem, né? Então ali estão os carros, ali tá a sala do almoxarifado, depósito. As crianças estão jogando bola na garagem, porque tá o sol do caceta lá fora, academia ali, e aqui é a coisa. Tô vendo aí minha filhinha ali, jogando bola. Fofinho pra caceta. Tá o Álvaro e o Ângelo aí. Legal? Tá bom? Tô descansadaço, fica tranquila, beleza?
Não vou cortar meu cabelo em 2026, vocês estão perguntando. Vou chegar no final do ano ou igual a Jesus ou igual ao mendigo. Já veremos para onde meu cabelo vai. Beleza? E também não vou fazer a barba. Fica com Deus. Beijo, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.